Bom dia a todos, bem-vindos ao painel de mobilidade do Zero Summit 2021. É uma honra ter esses convidados de peso que eu tenho aqui comigo. Eu sou o Lucas de Grassi, sou um dos cofundadores do Zero Summit e vou ser o moderador desse painel de mobilidade, que a gente vai falar da gama inteira de mobilidade, desde micromobilidade até carro voador. Então, eu vou começar apresentando o Johannes, CEO da Audi Brasil, André Stein, CEO da Eve, mobilidade, um braço da Embraer, né, de mobilidade aérea de eVTOL, depois você vai falar. O Marcelo Loureiro, que hoje está na Dolado, mas também trabalhou muito com micromobilidade, né? O Yuri, da CBMM, que a gente vai falar de baterias. E o Gustavo, que a gente vai falar da parte do usuário e da parte de finanças de veículo elétrico depois. Primeiro, eu vou chamar também um convidado muito especial, o James Ellis, da Bloomberg, que vai falar um pouquinho dessa parte da Bloomberg, como eles veem esse mercado de mobilidade elétrica, essa transição que a gente está vivendo. E a gente já volta. Hi everyone, olá a todos, and a big hello to the Zero Summit community. It's my pleasure to join you virtually today and to participate in this community of leaders focused on getting us to a zero net carbon world as soon as possible. Thank you, Lucas de Grassi, the Zero Summit team, and my fellow panelists for having me here today at this awesome event. My name is James Ellis. I head up Latin America research for Bloomberg NEF, and my job today is to give a very brief overview of the current status of sustainable mobility in the region. And to keep it short, I have just 3 key messages I wanted to share with you today to help illustrate where we stand and where I think we are headed in terms of this critically important topic. The first is that change often happens slower than we want, but faster than we expect. The fact is, people are bad at predicting things. We look around and sometimes it seems like things are not moving. We try to predict the future by looking at the past and we get it wrong. But don't just believe me. Let's look at the data and wind the clock back just 5 years and look at a few key changes. First off, just 5 years ago, all of Latin America had a total of just 20 gigawatts of utility scale wind and solar capacity. That's about the size of Colombia's power market, and it was mostly just wind. We didn't see much solar. And in terms of generation, the actual contribution of these sources to our electricity supply, they supplied just 4% on average across the 4 largest markets and 0% in some. In Brazil, the number was 6%. Today, in just 5 years' time, we've seen cumulative utility-scale wind and solar additions expand 3 times to nearly 60 gigawatts as of today, which is like Colombia plus Argentina's power sectors. And we've seen the share of wind and solar in the generation mix also rise 3x to 13%. Just a few years ago, in pretty much every country around the world, the cheapest technology for generating bulk electricity was either natural gas or coal. Fast forward to 2021, and this has changed to solar or wind. And Latin America has some of the best renewable resources in the world, so this is generally not even close in most markets in our region. But what about transport? 5 years ago, global passenger EV sales were closer to 500,000 per year than 1 million, and the market was very concentrated in China, Europe, and the US. In Latin America, you could say the market almost didn't exist. Just over 1,000 sales that year in the whole region. These are just very early adopters. And today, the growth we have observed is yet stronger
than what we have seen on the renewable energy side. Global passenger EV sales per year are now 4 times higher at over 3 million last year. And LATAM, while still a very small market, has seen this number rise to be 8 times higher. So all of this is important, and I hope it makes the very real point that change in energy, transport, and other areas is coming faster than we expected. But it also represents real progress. So what can we feel good about? As I've mentioned, renewables are now the cheapest source of new bulk electricity in countries representing more than 2/3 of the world population. And just a few weeks after COP26, we now have net zero targets that are either in force or under discussion that cover 89% of global greenhouse gas emissions. This contrasts with 53% on the day before the Glasgow summit began and just 10% in January 2020, which is really remarkable. And this is so important because unlike previous climate goals, which amounted to 50% or 80% cuts, no sector can hide from the need to decarbonize when the discussion is net zero. And this just creates a fundamental need for big change in every industry. And that leads us right into our third message, which is that we are at the very beginning of this journey. Let's go back to EV adoption. Some markets are moving faster than others, yes, but no country is there yet. EV markets are in their infancy, and that includes not just emerging markets, but also developed ones. We see some European countries with EV share of passenger vehicle sales in the double digits. But for example, Australia and Japan is under 1% of new sales. The average across the top 5 markets in Latin America is around 0.7%. It is rising towards 1%, which is a very important milestone, but Latin America is not behind other emerging markets on EV adoption. It is comparable, for example, to Southeast Asia, and the challenges are the same. Markets are price sensitive, and internal combustion vehicles remain the lowest cost option. Policy support is in general pretty limited. And finally, fuel subsidies in some markets and the presence of alternatives like ethanol in Brazil create important nuances. But the good news is that the scale being driven by today's leading markets will keep pushing down battery and infrastructure costs for emerging markets, reducing needed investment and bringing forward price parity with internal combustion engine vehicles everywhere. We think long-term technological, economic, and policy trends are at the core of a transition in mobility that will see the sector transform over the next 20 years. In our electric vehicle outlook, global passenger EV sales continue rising quickly as battery prices fall. We think sales of internal combustion engine vehicles already peaked in 2017, and unsubsidized price parity between EVs and internal combustion vehicles is achieved in most segments and most countries by the late 2020s, and some reach this point much sooner. Globally, EV sales will rise more than 4x again, from 3.1 million in 2020 to almost 14 million in 2025. And then we'll see a 10x rise to 32 million in 2030 and 66 million in 2040. In terms of the global fleet of passenger electric vehicles, this grows from 10 million on the road at the end of last year to around 170 million in 2030 and around 620 million by 2040. So that's 40% of the global fleet electric by 2040, 40% by 2040. In Latin America, though, it's still early days, or in the early days, EVs take longer to spread. But going back to my first message, change often happens faster than we expect. Countries will hit the steep part of the adoption curve at different times, but make no mistake, we think that sales will grow rapidly and at scale in the 2030s as the economics improve with declines in battery costs. And with that, I will end my presentation. As you can tell, I'm very excited by the trends we are seeing in mobility in the region and in the world, and I very much appreciate your time and attention today. Thank you very much. Essa apresentação do James é realmente impressionante, mas mostra que a tendência é essa, né? A eletrificação da frota, a venda de veículos elétricos vai crescer muito ainda. E eu me atentei a um dado ali, Johannes, que no Brasil a venda dos veículos elétricos estão em 0,4% total, né? Que é muito pouco ainda. A Audi Brasil, que foi uma das maiores, a empresa com maior inovação na área de elétricos, né? Eu acompanhei de perto desde as corridas de carro que eu competi pela Audi, passei por essa transição para híbrido, elétrico, corri de Fórmula E pela Audi durante vários anos.
vi aqui embaixo a produção do protótipo do Vision GT e depois o uso dessa tecnologia, por exemplo, para o RS e-tron GT. Vocês estão vendendo carro no Brasil há já mais ou menos 1 ano e meio. O que vocês aprenderam até agora? Quais são as dificuldades? O que precisa ser feito? Como é que a gente... como pode acelerar essa transição, aumentar, como o James mostrou na apresentação, como a gente acelera essa transição? Quais são as dificuldades? Lucas, eu acho que a gente precisa olhar esse tema de 2 lados. Primeiro, o mercado brasileiro é um mercado grande, vamos falar de 2 milhões de veículos em geral, e a maioria desses veículos estão praticamente num segmento de entrada. É um mercado muito típico para ser um mercado em evolução. E o 0,4% parece ser muito pouco, mas se a gente olha no segmento premium, onde a gente atua, a evolução e o interesse para o veículo elétrico é muito mais do que isso 0,4% apresentam e mostram como de fato um número muito pequeno. Então, a gente começou também, 1 ano e meio atrás, trazendo os primeiros veículos com pouca noção como o mercado vai reacionar, porque nós não tínhamos muitas referências. Hoje em dia sabemos de que falta veículo. A gente não pode trazer suficiente veículo para atender a necessidade do mercado. É óbvio também por causa do tema dos semicondutores, falta veículo por todo lado no mundo inteiro, mas o interesse e a situação é tão positiva de que eu digo que, na nossa perspectiva de hoje, 1 ano e meio depois, é de que a transformação vai ser muito mais rápida do que a gente se imagina. Então, a gente tem demanda no Brasil hoje para veículo elétrico, no segmento premium. Tem mais demanda do que oferta. Sim, de fato, sim. E a parte de... O quanto você acha que a parte de regulamentação, de incentivo, como é que funciona isso e como que isso pode, de uma certa forma, diminuir, né, esse price parity? Porque quando a gente fala de veículo de entrada, de veículos mais baratos, uma coisa que depois eu vou perguntar para você, Gustavo, que ele fala do price parity da compra do veículo. E o brasileiro vê muito isso, a compra do veículo. O brasileiro ainda não vê o total cost of ownership, né, que é o quanto aquele veículo custa para você durante a vida inteira do veículo. O que precisa ser feito para a gente acelerar essa transição, para diminuir o custo, ou para conseguir aumentar essa venda, ou diminuir o custo inicial da venda do veículo elétrico do Brasil? Da parte de regulamentação. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que precisa ser feito? Algum incentivo a mais? Ou é simplesmente um supply e demand, no sentido que o preço vai cair com a tecnologia? Ok, talvez poucas pessoas saibam que o Brasil tem incentivos fiscais para veículos elétricos. Então, a gente precisa manter isso por um bom tempo para permitir... o IPVA? Alguns estados têm até o IPVA zerado, ou reduzido. Você tem, na taxa de importação para veículos elétricos, é zero, por isso a gente tem hoje a chance de importar um veículo e vender ele para o mesmo preço de um veículo a combustão comparável. Quer dizer, um Audi e-tron, por exemplo, e um Audi Q8 estão mais ou menos na mesma faixa de preço e o espaço interno é mais ou menos parecido também. Então, isso é só possível, sendo uma tecnologia cara ainda, por causa dessa diferença na taxa de importação, que é 35% versus zero, que faz uma diferença muito grande. E cidades como São Paulo, por exemplo, um veículo elétrico não tem rodízio. Tem algumas outras vantagens que realmente têm um impacto e que fazem um veículo elétrico bastante atrativo para alguém que roda muito na cidade. Quem que tem um veículo elétrico, quanto tempo você tem já, Gustavo? Quase 2 anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio? E do ponto de vista de usuário, e também da parte, né, financeira, depois desses 1 ano e meio, o que você vê, quais são os prós e os contras que você teve num veículo elétrico aqui no Brasil?
Lucas, aqui na região sudeste, onde eu vivo, a questão da infraestrutura já não é um limitador. Não é problema carregar um veículo elétrico. Ter um veículo elétrico, dirigir um veículo elétrico, exige mais uma pequena adaptação do planejamento do dia a dia das famílias, porque no dia a dia eu sempre vou sair com o carro carregado 100%. Ele sai de casa abastecido. Se eu for rodar 1 ou 2 dias, eu não vou ter problema de carregamento. Para viagens mais longas, eu tenho que entender onde estão os carregadores, existem aplicativos para isso. A oferta de carregadores é muito boa, ampla, tanto os carregadores ultra rápidos, que eu carrego em menos de 1 hora na estrada, quanto os carregadores não tão rápidos, mas que são suficientes em paradas. Eu vou ter um pernoite num hotel, um pernoite numa cidade, eu já consigo ter o veículo. Então, já não é impedimento a questão do como eu vou fazer para carregar. A questão financeira... E quais estradas? Todas as estradas têm o carregador, o fast charging? Aqui Olha, no Brasil? hoje você consegue ir no litoral brasileiro do Atlântico quase que de ponta a ponta com carregadores rápidos. Tem uma janela a ser preenchida ali. A Dutra tem, né, uns carregadores. A Dutra tem, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são Castelo. 3 carregadores rápidos. De São Paulo a Porto Alegre, você tem, pelo menos a cada 200, 300 quilômetros, você tem um carregador rápido. Você consegue chegar a Porto Alegre, por exemplo, em um dia, com paradas de 1 hora. 2 refeições você chega, como chegaria com carro a combustão. Viagens mais interioranas vão exigir um cuidado com o planejamento, mas normalmente uma carga overnight já é suficiente. Só para o pessoal entender, quem está assistindo a gente, que ainda não... Então, quando você precisa planejar melhor a sua viagem, o range, né, a autonomia de um veículo elétrico é na faixa aí de uns 300, 400 quilômetros hoje. Maior nas cidades, né? Mais na cidade. Usando mais o freio, ele tem mais autonomia do que na estrada. Então, se você se programar, você anda aí 300, 350 quilômetros, almoça, o tempo de almoço, mais ou menos 1 hora, você recarrega. Exato. Num carregador de fast charging, que é o carregador rápido de um posto aí. Enquanto você almoça, você carrega o carro e você continua a sua viagem, faz mais 350, 400 quilômetros. Isso você já pode fazer no sul do Brasil, o litoral. Sul, sudeste, a rota turística do Nordeste também e à medida que você avança para o interior, o estado de São Paulo, por exemplo, é bem servido, o estado do Paraná, se não me engano, é o melhor servido do Brasil, consegue atravessar o Paraná de ponta a ponta, carregadores rápidos, e essa expansão está sendo muito rápida. Os usuários de automóveis elétricos, eles se ajudam, eles alimentam os aplicativos. Então, tem situações em que você não tem um carregador público, mas já há no aplicativo o sinal de que um proprietário de veículo oferece o seu carregador para quem passar pela cidade, por exemplo. Uma viagem por exemplo, a Porto Alegre, são quantos quilômetros? Daqui de São Paulo, 1.100. 1.100. Se a gente fizer aí 10 km por litro, vão dar aí 110 litros de combustível, é isso? Isso. Mais ou menos? Isso. 110, 120 litros. Hoje o litro está a R$6. Por R$7. Né? 7 está mais caro, está R$7. Então vai sair aí, quase R$800 em gasolina. Exato. Se a gente comparar só isso em eletricidade, quanto custa hoje carregar? De forma arredondando, são 3 cargas do e-tron, 3 cargas de aproximadamente 90 kW. Eu não vou zerar, mas cada carga da ordem de R$50 pelo custo médio então, da energia. De 800 para 150. Para 150. Isso seria a vantagem financeira de você ir com elétrico e com uma carro a combustão. Exato. E tem a questão também no dia a dia de se ganhar tempo. As pessoas se preocupam com perder tempo. Minha esposa ainda tem um carro a gasolina, vamos comprar o carro elétrico dela em breve, mas eu já, quando saio com o carro dela, eu falo, puxa, tem que abastecer. Aqueles 5 minutos de abastecer já incomoda quem tem o hábito de sair de casa com o carro 100% carregado todos os dias. Já é um empecilho. Eu tinha uma rota de 15 minutos que viraram 20, porque eu tenho que abastecer o carro a combustível. Então, os hábitos mudam realmente e mudam para melhor. A gente passa a ter uma rotina mais É um hábito mais igual ao tranquila. do celular, né? É o hábito que você chega em casa e põe seu carro para carregar numa tomada. Você tem um carregador especial em casa ou você carrega numa tomada normal? Não, eu tenho um carregador com um pouco mais de potência na minha casa de campo. Eu até pouco tempo carregava, passava semana rodando em São Paulo. Agora nós temos um carregador instalado recentemente no nosso condomínio. Carga durante a noite, 7 Placa kW. solar? A placa solar na minha casa de campo. Então, no caso, eu não pago pela energia que eu carrego no meu carro na casa de campo. Essa conta fica muito fácil de fechar. Quando você não paga pela energia, aí você tem ainda um pequeno diferencial que você pagaria no início de um carro elétrico, mas você tem uma manutenção muito mais baixa, custo zero de energia para quem tem um uso intenso e gera a própria energia, manutenção mais baixa porque trocam-se menos peças e na prática você tem uma tranquilidade de estar rodando, sem a preocupação de poluir, né? Que, poxa, vou usar o carro, mas estou indo para passeios, estou indo para o dia a dia, sempre carregado e gerando energia que vem do sol. Então, essa tranquilidade também não tem preço.
Não, isso é realmente para quando você usa o carro, né, quando você faz viagens com uma quilometragem um pouco mais elevada por dia, todo dia, realmente o carro elétrico faz muita diferença, né, no custo final, no total cost of ownership, que os carros são feitos para durar. A bateria, hoje em dia, o pessoal me pergunta muito, mas quanto tempo dura a bateria do carro elétrico? Eu vou ter que, depois de 1 ano, 2 anos, trocar a bateria igual do meu celular? Não. A bateria do carro elétrico ela é feita para durar 10 anos, ela é feita para durar a mesma vida útil do veículo. Então esse custo inicial, talvez até um pouco mais elevado do carro elétrico, ele é diluído durante todos esses anos, você usando muito menos, né? Você usando praticamente, se você carregar na sua casa, praticamente a custo zero, né? Lucas, vamos considerar que 10 anos ela dura no veículo. Isso. Porque ainda tem a possibilidade de eu usar de forma estacionária na minha casa. Estou contando com as baterias do meu carro para poder aproveitar a energia fotovoltaica e usar essa energia à noite em casa. Se vocês me permitem, nós temos uma demanda muito grande de baterias para segundo uso. E a gente não tem, porque as baterias dos primeiros veículos que vieram, a gente praticamente zero de falha. Não? Eu acho que temos 3 entidades, porque essas são entidades, não? Em forma de um tijolo, praticamente. E só trocamos 3 dessas entidades até agora. E tem uma demanda tão grande para a bateria inteira, para vários tipos de uso, que a gente definitivamente não tem. A Alemanha é a mesma coisa, já falamos com a Alemanha para trazer essas baterias, talvez de segundo uso, da Alemanha para cá, também não tem. E, além disso, a gente dá uma garantia de 8 anos na bateria, que pode deixar a pessoa, o dono do veículo, totalmente tranquilo, porque... Dá uns exemplos de uso de segunda vida. Depois eu vou perguntar para o Yuri sobre um pouco mais em detalhe, que a gente tem um especialista aqui de bateria. Temos quanto tempo, né? Que a gente vai entrar nesse detalhe de bateria, que é muito interessante. De novo, tem a pergunta da bateria do Nióbio, que vai ser a próxima pergunta, mas bateria de segunda vida. Depois que você tirou a bateria do carro, então ele durou 10 anos a bateria dentro do carro. Sim. Depois você tirou aquela bateria, ela vai para onde? Você faz o que com ela? Tem várias ideias e vários usos com essa bateria. Nós sempre discutimos, e até ficou famosa essa frase, de não dá para estocar o vento. Por exemplo, não? Foi bem famosa. É muito famosa isso. Mas dá para estocar esse vento se você tem a bateria para carregar. Então você pode usar essa bateria como uma forma como realmente transformar energia solar, que talvez não está no momento de uso produzido. Mesma coisa com o vento, você usa a bateria para estocar essa energia a custo zero, praticamente. Isso pode ser dentro da casa, isso pode ser em qualquer outro lugar. As perguntas que a gente sempre escuta também é, ok, Brasil, como vocês se imaginam criar uma infraestrutura num país tão grande no interior, por exemplo? É quase impossível, é lógico, ninguém vai puxar uma linha elétrica por 1000 quilômetros para um carregador, uma ilha de carregadores no interior do Brasil. Isso não vai acontecer. É muito caro isso. Então, energia solar, Noronha, por exemplo. Noronha. A gente tem vento lá. Típico. Você tem essas baterias lá. Você coloca 3, 4, 5 baterias como fonte de energia para um veículo chegar lá e carregar a bateria do veículo com a fonte da bateria. Isso já usamos várias vezes na Europa como bons exemplos. Em lugares muito afastados, você tem uma bateria, por exemplo, você enche um container inteiro. Eu vi um container. Não, você conhece esse projeto muito bem. Você enche um container com essas baterias, você carrega 20 veículos ao mesmo tempo. E você estabiliza o grid elétrico. Né? Você pode usar, quando você tem excesso de energia por causa das matrizes renováveis, que são intermitentes, sim, você carrega essa bateria. 724 e 110 volts, por exemplo. E a hora que precisa, 6 da tarde, 7 da tarde, que está todo mundo, que é o pico de uso, você usa essa energia. Ou quando na sua casa, se você tem uma energia mais cara durante um determinado período de pico, você sim, pode usar desse container e devolver quando a energia está mais barata. Sim. A gente trouxe, inclusive, aqui um modelo para demonstrar isso no House of Progress. A gente trouxe um desses módulos da bateria. Aqui dentro não podemos carregar com energia solar, mas a ideia é mostrar isso, carregar essa bateria com energia solar e ofertar energia para todo mundo carregando o celular, carregar no iPad ou qualquer outra coisa, usando a energia que está dentro da bateria estocada. Yuri, a bateria de nióbio, a bateria que tem o catodo de nióbio, ela tem uma função muito interessante no uso da infraestrutura.
E o que o pessoal assim confunde um pouco, né? Como tudo na vida, a maioria das coisas, não existe uma solução mágica para tudo. Bateria é mais ou menos a mesma coisa. Tem diferentes tecnologias que vão ser usadas em diferentes momentos. Explica um pouco a tecnologia da bateria de uma forma geral, o mercado de bateria e como cada uma pode ser utilizada de forma diferente. Perfeito, Lucas. Esse é um ótimo ponto, na verdade. Quando a gente fala da bateria com nióbio, é de fato uma bateria de lítio, onde a gente substitui o material da parte negativa ali, o ânodo, com o óxido de nióbio. Então a gente tira o grafite que está no polo negativo e a gente coloca o óxido de nióbio. Isso permite algumas vantagens na bateria. Então a gente vai conseguir recarga rápida em menos de 10 minutos. A gente está vendo aqui que com 6 minutos a gente está conseguindo uma recarga de 80% já. Então é muito interessante. E um ponto que eu gosto de destacar é a segurança. A gente não tem a formação dos dendritos de lítio que podem gerar o thermal runaway, né? O curto-circuito e começar a esquentar a bateria e pegar fogo. Então esse ponto realmente a gente vê que é muito interessante. E como você comentou, o mercado de baterias tem algumas segmentações que podem ser muito sensíveis a essa proposta de valor, na verdade. Quando a gente pensa no custo, no total cost of ownership, como você bem colocou, a gente tem os mercados que podem olhar isso, que são os caminhões de entrega, ônibus elétricos, aviões, que a gente comentou aqui por conta da segurança, navios também, e veículos híbridos também. Seria interessante por conta da alta entrega de potência, você consegue recarregar melhor a bateria. Então, a bateria de nióbio, ela carrega muito rápido. Carrega em 6 minutos, mas ela tem uma densidade energética um pouco menor do que as baterias tradicionais de NMC, né? Que são as baterias do carro tradicional. Exatamente. Então, seria comparável às baterias com LFP. Então são as baterias de iron phosphate, de fosfato de ferro, Perfeito, né? São essas baterias mais usadas na China. Isso, né? exatamente. Que, inclusive a própria Tesla vai usar essas baterias na China, não vai usar no resto do mundo, mas vai usar a bateria de fosfato de ferro na China. Então, de novo, por exemplo, quando a gente fala de veículos híbridos, o veículo híbrido requer um carregamento constante da bateria e o uso daquela bateria. É uma tecnologia diferente do veículo elétrico, que você carrega ele uma vez durante muito tempo, ou você carrega ele e vai usando aos poucos aquela bateria. O híbrido, toda vez que você freia, mais ou menos igual na Fórmula 1, que é o KERS, toda vez que você freia, carrega com alta potência e na reta seguinte você usa aquela energia, carrega e usa. Então, são vários ciclos. Então, a bateria de nióbio ela dura mais ciclos, sem perder a carga. Exatamente. Uma bateria de lítio comum hoje em dia vai durar cerca de 3.000 ciclos, alguma coisa nessa faixa. As baterias com esse material com nióbio ali no ânodo, a gente conseguiu chegar a entre 10 e 15 mil ciclos. Só para deixar um pouco mais claro, um ciclo é uma carga da bateria, né? Você carrega e descarrega, isso é um ciclo. Então, 3.000 ciclos, se você carregar uma vez por dia, são praticamente 10 anos. Exato. 10.000 ciclos, a gente está falando aí de 30 anos de vida útil da bateria. Né? Perfeito. E aí então, a segunda vida se torna muito mais importante. Aí a gente tem algumas aplicações interessantes no grid, né? Como a gente estava comentando. Na infraestrutura. Então, por exemplo, se você tem geração de energia que está fora do grid, você tem uma fazenda solar, você tem uma fazenda eólica que está gerando energia para uma pequena cidade ou para uma pequena empresa ali. Esse tipo de bateria tem também o seu valor por conta da segurança, da confiabilidade e também por conta do ciclo de vida que é muito maior ali no caso. A entrega de potência é muito boa também. As baterias ficam no meio do caminho entre uma bateria de lítio comum e um supercapacitor ali. E olhando o mercado brasileiro agora, América do Sul, vocês, a CBMM, essa bateria foi feita em parceria com a Toshiba, né? Sim. Vocês vão fazer uma fábrica no Brasil. Fábrica de célula de bateria é algo que ainda não é viável no Brasil, né? Eu sei que tem a Gigafactory, famosa da Gigafactory, estão fazendo nos Estados Unidos, fizeram agora estão fazendo uma na Alemanha, estão fazendo, mas são fábricas que tem que ter uma escala muito grande. O mercado de baterias, o que você vê no futuro? Você acha que vale a pena a gente ter uma fábrica de célula? Vale a pena a gente importar célula e montar a bateria aqui? Existe uma diferença grande, que o pessoal me pergunta, mas as baterias Moura, Eliar, que eram baterias de chumbo ácido, é a mesma tecnologia da de lítio? Dá para a gente usar alguma coisa? Explica um pouco esse mercado e o que você vê no futuro do Brasil aí nesse curto prazo para a bateria. No curto prazo, do ponto de vista da CBMM, a gente não vê a oportunidade ainda de ter uma fábrica de células aqui no Brasil. A gente tem a parceria com a Toshiba, eles já têm as fábricas deles, que estão localizadas no Japão principalmente. Então, nesse primeiro momento, seriam fabricar realmente as baterias todas ali. E depois a Toshiba tem planos também para expandir
essa produção. Mas no Brasil a gente ainda não vê essa possibilidade nesse momento. Pois eu quero perguntar para o Marcelo e para o André. Marcelo, um dos grandes problemas que a gente tem, eu imagino, na parte de micromobilidade, principalmente de micromobilidade compartilhada, é o fator de carga, recarga e a degeneração da bateria com o tempo, né? Nos patinetes, bikes elétricas, foi uma coisa que onde nesse mercado o que gera muito problema com o produto é a parte de bateria, que é carregado de uma forma não contínua, fica exposto à chuva, enfim. Você tem uma experiência muito grande na área de micromobilidade. Quais foram as dificuldades? O que você vê que é justo essa dificuldade ser atribuída às baterias? Teve outras dificuldades? O que você vê no mercado de micromobilidade e mobilidade compartilhada no Brasil, a experiência que você teve? Obrigado, Lucas. Bom, primeiro que a questão das baterias, elas eram um problema para a mobilidade compartilhada, porque eram veículos que não eram feitos para mobilidade compartilhada. Eram veículos feitos para uso pessoal. Então, o que aconteceu foi que houve um fenômeno, né, incrível chamado user adoption, que no momento que inventaram o patinete elétrico compartilhado, a adoção foi incrível. E você não tinha supply chain preparada para a demanda de patinete compartilhado que existia. Então, todas as empresas do patinete do mundo, elas usavam o que o supply chain oferecia naquele momento, que era um patinete com capacidade de bateria de 15 a 20 quilômetros, que durava 300 ciclos, 500 ciclos, um ano e meio, com uso pessoal. Se você usasse isso em escala, o patinete durava 3, 4 meses, né? Mas o que era importante naquele momento? Como o user adoption foi fenomenal, né? Você via que era uma demanda inexistente, uma demanda latente para um problema que ninguém sabia que existia ainda, né? Ou que existia uma solução, que eram as cidades travadas, né? Então, assim, eu quando saí do Brasil em 2008 para morar em Los Angeles, eu saí da cidade e a ciclovia não existia. Então, para você ir de Pinheiros para Itaim, era um transtorno, né? Você criou essa infraestrutura e possibilitou o surgimento de uma empresa de bicicletas compartilhadas e pavimentou o caminho para a gente trazer a empresa de patinetes. Mas os veículos não estavam prontos, nem as baterias. Quando a gente olha para o veículo de hoje, que está sendo usado nas empresas da Europa e da nova geração de patinetes, as baterias duram 3 vezes mais, os veículos estão muito mais robustos. Eu vi isso, está muito mais robusto, virou um patinete de aço até isso, robusto. Em vez de durar 3, 4 meses, como era naquele momento, duram 18 meses. E a bateria eu vejo que é muito mais fácil de você removível, né? É swappable. Então, o que acontece? Antes eu tinha que ter caminhão, a combustão, recolher os patinetes, colocar para carregar e colocar de volta na rua. Hoje, você vem com um menino de bicicleta, com uma carretinha cheia de bateria e ele vai trocando no local. Então, os ganhos de eficiência iam acontecer com o tempo. Só que esse fenômeno da user adoption, né, que eu gosto de trazer, é diferente da indústria do automóvel elétrico, que a user adoption vem sendo ao longo do tempo, né? Essas empresas de micromobilidade, elas criaram um alvoroço na cidade que, ao invés de ter incentivos como IPVA, como importação zero, você não tinha o incentivo, você tinha o oposto, que era os municípios tentando conter essa euforia que foi tomada por esse modal de veículo. Então, o que você estava falando, eu entendo perfeitamente, porque eu até tentei em 2016, 2017, criar uma empresa de bike elétrica, que era feita de nióbio, a bike, e a ideia era usar as baterias de nióbio. No final, a gente acabou usando uma bateria mais tradicional e a bike elétrica, que a gente estava tentando implementar, ela tinha 35% de imposto e a bike tradicional, 10%. Isso só no IPI, fora o imposto de importação. Então, uma bike tinha menos imposto que a bike elétrica e não existia nenhum tipo de incentivo. Ao contrário, era proibitivo você tentar vender ou tentar comercializar um produto para tentar facilitar, né? Porque a bike elétrica,
A vantagem da micromobilidade ou da bike elétrica é que você aumenta, você consegue usar, muito mais gente consegue usar. A bike, você consegue aumentar o fitness level da pessoa, independente da idade. Então, uma pessoa hoje de 70 anos, 80 anos, quer subir uma montanha com a bike elétrica, ele consegue. Ele coloca a bike lá no turbo e sobe a montanha, então você consegue usar mais vezes. E em cidade isso faz muito sentido, né? Explica um pouco, então, da parte regulatória você teve de uso, você teve restrição, e como é que, e a parte de... Hoje em dia ninguém produz, não tem uma indústria nacional de patinete nem de bike elétrica, ou tem? Está começando, né? Montadoras, vamos dizer assim. Montadora, né? mas não a cadeia Exato, produtiva, né? Exatamente. O que acontece, o racional da micromobilidade é que 60% das viagens de automóvel são na faixa de 5 km, 5, 6 km. Essas viagens poderiam ser tranquilamente substituídas por veículos pequenos, leves, sustentáveis. Até last mile delivery, né? Até a entrega de bairro, a entrega de... E se você fizesse isso, a cidade inteira ganha. Menos poluição, o usuário conhece a cidade de forma melhor, porque ele não tem que ficar procurando lugar para parar o carro. Então, esse centro expandido da cidade, se você tivesse infraestrutura, né, cicloviária e incentivo fiscal para você adotar esse modal, eu não tenho dúvida que melhoraria para todo mundo, né? Esse é um fato. Mas eu entendo que o modelo de negócio na época era um modelo de capital intensivo, financiado por venture capital, que é capital de risco, né? E as empresas tinham valuations astronômicos e injeções de capital muito grandes. E isso, obviamente... né, Tá falando num caso da Lime, Bird... Todas elas. Todas elas no mundo inteiro. Todas elas. No mundo inteiro, Tier agora. os valuations são de $1 bilhão e os investimentos com empresas de menos de um ano são de $200 milhões. A gente E alguma hoje tem dá lucro? Olha, Depois a Bird de acabou de lançar ações através de uma SPAC no mercado americano, né? Ela soltou o relatório de lucros e ela não deu lucro, mas assim, ela tem potencial de dar lucro, né? Os veículos estão evoluindo, o usuário está amadurecendo, é uma indústria em construção ainda. Só que, como o user adoption foi enorme, ela criou um impacto nas cidades, na vida dos governantes, né? A imprensa adora uma questão, né, dramatizar a situação, tiveram alguns acidentes, regulatório, enfim, a questão dos capacetes, que é uma questão importante, mas é uma questão que foi muito pouco debatida, foi forçada, né? Então, assim, eu vejo que a indústria vai voltar. A micromobilidade já está aí, as bicicletas elas permanecem, né? E o modelo de negócio vai evoluir, com os patinetes mais robustos, as baterias mais robustas e com mais Na sua opinião, mobility as a service, então, compartilhado ou com ownership nesse caso? Os dois. Os dois, vai aumentar os dois lados. O modelo que a gente adotou, que é o modelo dockless, né, que é um modelo que facilita a adoção, era justamente um modelo que aquele momento de mercado de venture capital pedia, porque era importante você registrar mais trips, né? Então, por exemplo, a empresa com 6 meses de existência, ela registrava 500 mil trips por mês no Brasil. Só aqui no Brasil. Em São Paulo, eu tinha 20 mil trips diárias, né? Então, 200 mil active users mensais com empresa com 6 meses de utilidade, de vida. Então, os números eram realmente assim, absurdos, né, de adoção. Foi uma indústria, foi um momento super interessante. Infelizmente, né, como a indústria de venture capital, capital de risco, em um momento onde a indústria teve um soluço, no final de 2019, quando o SoftBank teve um problema com o WeWork, secou a parte de funding, aí a empresa trocou de controle e ia se reestruturar, veio a pandemia e aí acabou, né? Eu vejo uma outra questão com relação ao futuro da micromobilidade, que na minha visão, ela era uma solução muito boa para uma cidade travada. Como eu disse, né? Você sair de um lugar e ir para outro, aí você fala, uma cidade densa, né? Densamente você fala, não tem infraestrutura para você ir de ciclovia para você ir da Faria Lima para Paulista. E as pessoas subiu a ministro Rocha Azevedo de patinete pela calçada, pela rua, de qualquer jeito. Por quê? Porque elas queriam uma solução para o trânsito. Olhando agora, pós-pandemia, tem uma questão de como vai ser o futuro do trabalho.
essa questão se o trabalho vai ser remoto. A gente tem um painel sobre o futuro do trabalho. O painel amanhã, às 3 da tarde, é o futuro do trabalho. Exatamente isso. Pois é, então, assim, e isso vai impactar diretamente essa questão. Porque você vê, né, eu vejo ontem, que foi um dia que choveu a manhã inteira, no fim da tarde não tinha trânsito. Porque as pessoas já se programaram, elas têm a opção de fazer o home office e você consegue desafogar a cidade. Então, aquela urgência que tinha de usar um veículo de micromobilidade também, eu acho que diminuiu. Eu acho que vai ter um modelo híbrido de ownership e de compartilhado com estações, como é a empresa atual que trabalha nas ruas. Eu não acho que o modelo dockless volta a ter o mesmo sucesso que teve. Bom, a gente, falando em trânsito e falando em tentar passar aí tentar driblar o trânsito, a gente pode fazer uma mobilidade 3D, digamos assim, né? André, prazer estar aqui, obrigado por ter vindo. Conta a história da Eve, que a gente vai falar agora a gente passou de micromobilidade para o outro extremo, que é eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicles. Explica para a gente. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui no painel e poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa visão para o futuro, como a gente vê essa questão da mobilidade. E você falou bem, né, em 3D, adicionar uma dimensão, literalmente, à mobilidade urbana, que tem muitos componentes, desde a micromobilidade ao carro elétrico, por que não, o carro voador elétrico. É um termo que não é muito correto, o carro voador, mas pegou, né? E explicar um pouquinho o que está por trás disso. É o sonho do De Volta para o Futuro, lá do DeLorean, do carro voador. Era o sonho do De Volta para o Futuro, eu sou velho o suficiente para lembrar dos Jetsons. Antes disso, o Santos Dumont, ele voava pela cidade. Lá mais de um século atrás, ele pegava o dirigível dele e ia para as festas em Paris. Então ele já falava em mobilidade aérea urbana naquela época. Mas por que não escalou, né? Por que não se tornou uma realidade do dia a dia? E o que a gente está fazendo para olhar isso? Então, deixa eu falar um pouquinho da Eve. A Eve é uma empresa que, como empresa, foi criada ano passado, mas que já vem de um projeto de mais tempo. A Embraer, em 2017, criou a Embraer X, que era uma aceleradora de mercado visando achar oportunidades disruptivas para trazer crescimento exponencial. O X de Embraer X era justamente crescimento exponencial. E baseado no conceito de, primeiro, qual o problema que eu posso endereçar, né? O que eu estou resolvendo para a sociedade para trazer esse crescimento exponencial, usando o que eu sei fazer. Então, você imagina, por exemplo, tudo que a aviação fez pela mobilidade, seja regional, seja para atravessar um país. Agora, você imagina que você atravessa um país, um continente, em algumas poucas horas, aí chega do aeroporto para casa, são mais algumas horas para chegar. Então, claramente, tinha uma oportunidade ali. Mas trazendo a questão da inovação disruptiva. O que eu posso trazer para resolver esse problema que até hoje não foi escalado? Tem um pouco de mobilidade aérea urbana, se você olhar com helicóptero e tudo mais, mas não de uma maneira realmente... Muito cara também. Exatamente, não numa maneira democrática, acessível. É um nicho. Então, como é que você quebra esse nicho e traz uma solução que realmente seja uma opção para a cidade? Que não vai substituir os carros ou os patinetes. Eu sempre trago o exemplo do ecossistema, né? De você chegar você sai de patinete ou de carro, chega no vertiporto para pegar um voo, ir para o aeroporto, para pegar um avião, para ir seu destino final, mas que traz essa opção a mais, uma opção real. Então, você integra esses 3 pilares e cria um projeto. E foi o que a gente fez. A gente olhou, olha, a gente pode trazer, melhor do que poucas outras empresas no mundo, tem esse conhecimento de como trazer uma aeronave ao mercado, trazendo essa inovação disruptiva. E o conceito de inovação disruptiva é justamente entrar com uma tecnologia nova no começo, de certa maneira, do mercado. O que eu quero dizer com isso é que a mobilidade elétrica, por exemplo, não está pronta para substituir um avião comercial. Você não consegue pensar em fazer uma aeronave que leve centenas de pessoas a milhares de quilômetros totalmente elétrica. Isso não está lá ainda, está longe disso. Mas por que não usar esse conceito, então, para entrar no entry-level ali da cadeia e fazer uma aeronave para levar algumas pessoas logo ali? Tá? Então, era uma oportunidade clara de inovação disruptiva. Incubamos esse projeto de 2017 a outubro de 2020, quando a gente viu que estava com maturidade suficiente para
crescer, andar com as próprias pernas ou voar com as próprias asas, é uma metáfora melhor nesse caso, né? E a gente fez o spin-off da empresa, então, em outubro do ano passado, que continua sendo continua com uma parceria muito forte com a Embraer, continua sendo uma empresa do grupo. Então, a gente está alavancando esses mais de meio século que a Embraer tem de experiência na aviação, mas trazendo esse lado de inovação, de foco de uma startup, né? Realmente tentando acelerar, tentando trazer novos jeitos de fazer a coisa. Essa mistura de Vale do Silício com Vale do Paraíba, ali, eu sempre trago esse ponto, que é realmente esses dois jeitos de olhar para o mesmo problema. E com isso, a gente está trazendo soluções para a mobilidade aérea urbana. O veículo é uma parte, né, e é o grande enabler disso, né, o que é essa novidade, mas tem mais ao redor disso. Você não é só o veículo. Você tem que olhar toda a parte de serviço, suporte, manter esse veículo voando, toda a parte de treinamento, a parte de controle de tráfego aéreo. Você imagina centenas desses veículos voando numa cidade como São Paulo. Você falar alguma coisa? Não, eu ia falar. Então, só para o veículo que a gente está falando decola como um helicóptero, Exatamente. voa igual um avião. Exatamente, também. Ele um novo, não é um helicóptero elétrico, nem é um carro voador, né? O que ele é? Ele é quase que um filho entre um avião comercial e um drone. Você traz ali... Elétrico, 100% elétrico. 100% elétrico. De bateria, não de bateria, hidrogênio. tá? E isso te faz isso te dá uma liberdade de projeto muito grande. Quando a gente pensa em aviação elétrica, muitas vezes a gente pensa no mesmo avião com motor elétrico. Não. Não é isso. O que a eletrificação te dá é uma liberdade de projeto, porque o motor elétrico ele é muito menor, mais simples. Com isso, você pode olhar para os projetos de um jeito muito diferente. Então, a gente está falando... Você falou igual o carro elétrico. Exatamente. O desenho do carro elétrico ele pode até parecer um carro a combustão, mas tecnicamente ele é completamente diferente do carro a combustão. Você completamente muda. E nesse ponto, a gente voltou lá para os primórdios da aviação, né? Um avião meio que convergiu num tubo e uma asa. É legal pra caramba, tudo. Mas ele convergiu. Quando a gente está falando do eVTOL, que é esse Electric Vertical Takeoff and Land Vehicles, ele está no começo disso, né? No começo de projeto. Tanto que a gente vê vários projetos com várias tecnologias diferentes. A gente vê desde autogiro, que tem uma empresa fazendo isso com elétrico, até a Lilium, por exemplo, fazendo com várias 20, 30 motores elétricos pequenininhos. A Joby Aviation fazendo um pouco mais clássico. Assim, cada um está saindo com uma solução diferente completamente, né? Exatamente. E como é que a gente está, então, endereçando isso? A gente está fazendo um veículo que, dentro dessas configurações, é um tipo de configuração que chama Lift plus Cruise, tá? Que você tem 8 rotores para decolar. Então, você usa essa facilidade do motor elétrico para ter uma propulsão distribuída, que te consegue trazer essa configuração diferente. E a partir do momento que você decolou, você começa a se mover para frente e você tem asas, como um avião. E aí você tem 2 pushers, né, dois rotores levando o veículo para frente e voando sob as asas. Você desliga esses 8 rotores. E você passa a voar com... isso você ganha muita eficiência, né? Você ganha muita eficiência. Você minimiza o ruído tremendamente. Você diminui a pegada de ruído em relação ao helicóptero. Ganhando eficiência, você ganha mais range, ganha mais 90%. Autonomia. Né? Sim. 90%? Em relação à pegada de ruído, em relação ao helicóptero... em relação à pegada de ruído, em relação ao helicóptero, é em torno disso. Quantos quilômetros? Mais ou menos, depende do... A gente está começando a vida em torno de 100 quilômetros. 100 quilômetros aéreos, isso aí, se você for comparar no solo... Vai um pouquinho além, porque dá uns 150 quilômetros de estrada. Tá. Que você, sim. com todos os desvios. Daria para ir né? de São Paulo a Campinas. Sim, São Paulo Campinas, São Paulo Campos, São Paulo São José dos Campos. E pega todo o ambiente urbano. Com isso, você otimiza o veículo para esse lado do custo. A gente está falando de ser até 6 vezes mais eficiente em termos de custo do que um helicóptero. 6 vezes mais barato. Mais barato do que um helicóptero, no longo prazo. Tá? Isso democratiza muito, né? Porque... E isso cria um mercado novo. Então, esse mercado de mobilidade aérea urbana é uma nova fronteira para a aviação. Isso democratiza tremendamente esse mercado, sem causar o impacto do ruído, que é uma questão dos helicópteros, que em muitas cidades você não pode voar, e sem causar o impacto de emissão, tanto emissão local quanto mesmo CO2. E o veículo daí seria autônomo? A nossa visão é que a gente vai começar com um piloto, Sim. Tá? Até por uma questão regulatória, para acumular dados suficientes, garantir a segurança
e migrar para uma solução autônoma. Não, legal, porque a parte dessa convergência de tecnologias também para o autônomo, para o carro autônomo também, dá uma segurança muito maior, né? Na verdade, pessoal, os aviões hoje em dia já são muito automatizados, né? Praticamente autônomos. Sim, a aviação hoje já tem essa capacidade de ser automática, não necessariamente autônoma, mas de o piloto não ter muita carga de trabalho do começo ao fim. Então isso já faz muita parte do DNA e esse ponto da convergência é absolutamente real com a indústria automobilística, tanto na parte de mobilidade elétrica quanto na parte de automação, com desafios diferentes, né? Você não vai ter ninguém atravessando na frente do avião no meio do céu, mas, por outro lado, é um veículo que se desloca mais rápido. Então, existem desafios diferentes, numa área extremamente regulamentada, mas a gente está vendo uma convergência. Tanto em volume, por exemplo, a gente está falando de um mercado que tem um volume mais alto em termos de unidades de aeronave. A gente está falando até em torno de 50 mil aeronaves nos próximos 15 anos, chegando a mais de 100 mil nos próximos 20 anos. Então, não chega a ser um volume automobilístico, mas é um volume muito maior do que a gente está acostumado na aviação. Então, você tem essa convergência de produção, como é que você vai produzir esses veículos, a questão da bateria. A gente até hoje, alavancou muito em tudo que vocês fizeram em termos de bateria, né? Trazer a tecnologia ao Que tipo ponto de bateria que que usa? É uma bateria, eu imagino que tem que ter uma densidade energética muito alta, é fundamental, porém ela precisa de um nível de descarga também muito alto, porque você precisa de muita potência para decolar, principalmente, né? Sim, então, é isso aí. Essa é uma tecnologia, como é que você tem uma bateria híbrida? Esse aqui não é... No sentido hoje, que ela teria, sei lá, um Entendi. capacitor para decolar e depois Entendi. a bateria para voar, ou não? Não, hoje está se convergindo numa bateria única. Uma coisa que a gente está olhando e está focando é usar em tecnologias existentes. Então, a gente não está esperando um grande salto tecnológico Solid para o avião. state ou, Exatamente, sei lá, para o avião ficar viável. Mas você tem uma questão interessante nesse segmento que é muito diferente do resto da aviação, né? E o teu ponto de densidade energética é perfeito. Essa é uma coisa que para o carro provavelmente está bom, para a aviação é um desafio. Para carro de corrida é um desafio. E carro de corrida, no final, é muito mais perto Verdade. de aviação e aerospace do que de carro na parte de relação peso-potência, eu estou falando. Né? Sim. Obviamente, a tecnologia que a gente usa no motor elétrico, até aqui na frente, né, tem o Fórmula E, o Vision, você vê a tecnologia indo... Lindo o bichinho que está aqui na frente. Indo até, né, nasceu no Fórmula E, depois foi para o protótipo do Vision, depois foi para o e-tron GT que está ali, né? Você pode até ver a convergência de tecnologia. Mas é muito parecido. Então, você precisa de bastante potência e bastante densidade energética. Perfeito. E a bateria, aí é diferente do carro, a bateria não é esperada durar a vida do veículo. Tá? Então ela tem uma segunda vida também, ela sai de lá, vai ter outras aplicações estacionárias. Isso significa que o veículo vai evoluindo todo ano. Até micromobilidade, porque para micromobilidade, quanto menor o veículo, menor a relação de densidade energética, teoricamente, que você precisa. É mais o custo por watt-hora que você precisa. Né? Você tem um patinete que o custo watt-hora seja menor, mas a bateria não seja tão densa do ponto de vista energético, do ponto de vista de capacidade de armazenamento de energia, mas ela for muito barata, dá para você até usar em diferentes segmentos da mobilidade, né? Porque para você faz muita diferença, para o carro faz um pouco menos e para uma bicicleta elétrica no final faz bem menos diferença. Eu acho que até... Exatamente. Você sai do veículo aéreo com uma capacidade de vida na bateria de mais de 80%. Então, você tem muitos outros usos onde ela não está mais aplicável ali, mas você tem uma vida estendida. Né? Inclusive, a gente tem conversado com empresas de energia, por exemplo, fazendo parcerias. A gente anunciou uma com a EDP esse ano, para olhar essa segunda vida da bateria. Mas o meu outro ponto, que é um ponto interessante, você vai evoluindo todo ano. A partir do momento que a densidade energética vai evoluindo, o mesmo veículo, ele também vai evoluindo em termos de alcance, em termos da capacidade do veículo, naturalmente, sem precisar repensar o projeto, nem nada do tipo. Você já desenha o projeto pensando nessa evolução da bateria. Daí você trocar a tecnologia da bateria, não precisa modificar a parte de avionics, a parte de motor, a parte de design. Você otimiza para custo, que é o ponto, né? Qual que é o grande fator de ruptura aqui? É o custo, então você otimiza, foca nesse segmento, simplifica o veículo. Eu está falando da configuração do Lift Plus Cruise.
uma beleza dessa configuração é que ela tem pouquíssimas partes móveis, pouquíssimas complexidades. Então, do ponto de vista tanto de certificação quanto do ponto de vista da economia do veículo, né, do custo de operação, o custo de manutenção, você endereça esses aspectos de maneira muito clara. A relação de peças móveis de um helicóptero para um veículo desse deve ser tipo 2 magnitudes, deve ser 100 vezes menor, eu imagino. Porque... O helicóptero é uma aeronave particularmente complexa, que é otimizada para uma missão. De novo, a gente não necessariamente está focando em substituir os helicópteros, é realmente criar uma nova aplicação, criar uma opção real de você ir de A para B dentro da cidade. E você comentou dessa nova pós-pandemia, como é que esse mundo de trabalhar em casa... Muita gente foi para o campo, né? Muita gente foi para o campo, para uma casa maior, mais no canto da cidade, saiu daquele... Eu não preciso estar do lado do escritório. O escritório passa a ser quase uma viagem de negócio, que você vai uma vez por semana, 2 vezes por mês. Poxa, isso é perfeito para esse tipo de uso. Você chegar lá e falar, legal, vou na minha vez por semana, vou pegar aqui, que aí eu consigo morar numa casa maior, não preciso estar tão grudado ali no escritório por conta do trânsito da cidade, e você complementa. Ou então você vai de carro de vez em quando, vai de patinete outro dia. Aí o dia que você tem que estar mais cedo em casa, é o aniversário do teu filho, quer pegar um voo, esse é um caso muito claro de uso, né? Que é algo muito sensível no tempo, quer ir para o aeroporto pegar o voo. Então aí você usa essa opção que você tem dentro da mobilidade urbana. Não, é muito legal. A gente tem um vídeo do Bertrand. Mário, vamos... O Bertrand Piccard, para quem não conhece, ele deu uma volta ao mundo com um avião 100% com célula fotovoltaica e bateria. E eu conheci ele é um cara visionário, e ele construiu esse veículo do zero e conseguiu fazer a volta ao mundo sem utilizar nenhum tipo de motor a combustão, obviamente numa velocidade, foi só um veículo, é um veículo muito mais conceitual do que prático, né? O pessoal fala, por que não faz isso? Então a gente voa de São Paulo para Londres, porque ia demorar 8 dias a viagem, né? Não é, e nem dá, do ponto de vista técnico, quantidade de... Só cabia ele dentro do avião ali e tinha que, né, ele subia durante o dia e usava energia potencial gravitacional e mais as baterias durante a noite e subia de volta. Mas só para aproveitar, essas provas de conceito é que estão criando essas soluções. E é algo, eu falei de juntar a cabeça do Vale do Paraíba com o Vale do Silício, essa é uma coisa que a gente aprendeu, a trabalhar mais com provas de conceito, né? Você testar coisas com provas de conceito que não estão completas, mas endereçam uma parte clara do problema. Eu perguntei para o Bertrand o que ele achava aí do futuro, da sustentabilidade, da mobilidade. Coloca o vídeo dele, Mário, por favor. I like your question, Luca. Why do we need a zero net carbon world as soon as possible? Well, it's not only because it's really wonderful to fly in a solar-powered airplane with no fuel, no pollution, and no noise. It's mainly because the emissions of greenhouse gases are threatening the quality of life of human beings on Earth. And we know that. I'm not going to repeat all the list of problems that we are facing and will be facing even worse in the future. Today, we need to reduce CO2. We need to reduce methane. We need to basically to reduce pollution everywhere. And how do we do that? Either we do it in a very threatening way for the population, degrowth, less mobility, less consumption, less comfort, in a very expensive way. You know, everybody has to pay for it. And I think it will not stimulate anyone. Or we do it because it has become profitable for the industry. It has become a new market opportunity. It will create jobs. It will improve quality of life. It will increase the purchase power of the people. And this will motivate much more people to go into this fight for net zero carbon. And today the solutions exist. So speaking only about the problem is an handicap. We increase the fear, we increase the anxiety and the depression of people who think the problem is too big to act. No, we have to show today that solutions are already existing. And it's not technophile solutions for the future, you know, this obsession of controlling the climate with artificial particles in the stratosphere or stupid and crazy things like that. No,
It's really solutions today with renewable energies that are much cheaper than fossil fuels, with energy efficiency, with circular economy, with management of waste, with all these opportunities to live better, to have a better quality also of the economy. This is what I like to call the qualitative growth. We create jobs and develop the economy by replacing what is polluting by what is protecting the environment. Fantastic adventure, but up to now, only pioneers are leading the way. And what we need is to have everybody following, everybody doing its part, because together we'll succeed. And not only to protect the planet, but to protect humankind, to have a better quality of life, to have a better economy, to have better comfort. Well, basically to succeed and win all together. Lucas, pelas falas do Picard, eu acho interessante fazer um comentário que ele convida a sociedade a agir juntos, né? Vamos fazer como se fosse um esforço. Há uma resistência das pessoas, o questionamento sobre o custo da mobilidade elétrica, né? Acho que tem que estar claro para todo mundo que mobilidade elétrica não custa mais caro. Talvez essa impressão fique por quê? Porque novas tecnologias começam por quem tem maior poder aquisitivo. Então chegam os veículos premium. E aí vão dizer que não é um veículo popular, mas mobilidade elétrica começa num patinete, começa num hoverboard que meus filhos têm em casa. E à medida que eu preciso de mais segurança, mais conforto, mais ergonomia, mais pessoas, mais carga, eu vou pagando a mais pela tecnologia que traz tudo isso junto. Então, se a gente perceber que eu já posso ir ao trabalho, talvez com um patinete, com uma bicicleta, sem chegar suado, eu tenho mobilidade já a um preço bem mais baixo que um automóvel a combustão. Se percebemos o benefício para a sociedade, da não poluição, da facilidade com que você pode prover o transporte sem aquela cadeia da distribuição de combustíveis e a sujeira, todo o ruído e poluição decorrentes disso, há o convite, na verdade, para as autoridades perceberem a necessidade do incentivo à mobilidade elétrica, porque nós estamos reduzindo o custo ambiental, estamos reduzindo o custo de saúde. E, na prática, o que está faltando talvez é uma coordenação não só de pessoas, mas de autoridades, de toda essa cadeia envolvida, para que a gente promova o acesso que já existe, já está acessível. Se paga talvez um pouco a mais pela tecnologia entrante, mas já se paga bem menos pela manutenção dessa tecnologia. Então, a questão financeira já não é mais o entrave. Agora, nós temos a questão da comunicação, da educação, para que as pessoas se adaptem, se introduzam a essa mobilidade que traz muito mais contribuição do que desafios para a sociedade hoje. E a geração de emprego, né? A movimentação da economia, né? A qualificação das pessoas. Se o Brasil usar, Gustavo, se a gente, da mesma forma que o Bertrand falou e você falou, se a gente acelerar essa transição para elétrico, a gente vai gerar novos empregos, vai acelerar a economia. E o Brasil, diferentemente do que é mostrado muitas vezes fora do Brasil, o Brasil é o único país continental com matriz energética, grande parte dela renovável. A matriz de produção de energia, 74% renovável, por causa das hidrelétricas, mas também por causa dos renováveis, mas a gente tem um potencial fotovoltaico, um potencial de captação de carbono, de crédito de carbono, enfim, gigantesco. Então, sem dúvida, essa parte de entender, que é uma das funções do Zero Summit, né? Demonstrar, conversar sobre isso, entender em cada área o que está sendo feito, quais são as oportunidades de negócio, onde a gente pode gerar valor na cadeia inteira, melhorando a qualidade de vida da população em geral e, ao mesmo tempo, melhorar, né, gerar mais sustentabilidade e melhorar o planeta no futuro. Então, pelo painel aqui, a gente foi de micromobilidade até mobilidade 3D, avião elétrico, a gente poderia estender, falar um pouco mais, depois a gente, de repente, pode até falar de outras formas de energia, mas a parte, acho que o principal entrave se as pessoas entenderem que vai pesar menos no bolso, vai ter uma adoção muito mais rápida, né? Então, de uma forma geral, eu queria perguntar para todo mundo, né? Acho que começar com você, Johannes. A mobilidade como serviço vai ser complementar ao vehicle ownership, para você ser dono do veículo, na parte de carro, depois na parte
aérea, na parte de micromobilidade, na parte de infraestrutura. O que você vê no futuro aí de curto prazo? Qual é o jeito mais fácil de ganhar maior valor na cadeia? Realmente a gente acelerar a tecnologia antes de ir para um veículo mais barato, e a gente fazer mobilidade como serviço, então acelerar a adoção de veículos de transporte público, de transporte, por exemplo, de Uber, de aplicativo. Como a gente pode acelerar essa transição, gerando valor na cadeia, no ponto de vista de veículo? Olha, Lucas, eu acho que isso é uma pergunta muito importante, porque envolve praticamente tudo o que a gente está fazendo. O tema é muito abrangente e a gente vê tantos esforços também em todo esse segmento de ESG das empresas e no mundo inteiro. Eu fui perguntando, quando eu entrei aqui no Zero Summit, o que eu acho da importância do Zero Summit. Eu acho de que a gente está numa fase tão interessante porque todo mundo está preocupado com o futuro. Então, a gente está discutindo uma gama de possibilidades que a gente nunca viu no passado como uma coisa mais holística, porque a gente olhou uma coisa aqui, podemos fazer alguma coisa, podemos fazer uma coisa aqui, mas agora a gente está discutindo ser uma sociedade neutra em CO2. Então, isso praticamente envolve tudo que a gente estava falando aqui, e estamos apenas no começo. A tendência da Audi é ir para a mobilidade de uma forma mais fluida geral, você acha? Nós já definimos de que a partir de 2033 a gente só vai produzir carro elétrico. Como transformar tudo isso em cada detalhe, a gente tem esse planejamento, mas eu tenho certeza de que até lá, que parece ser um tempo largo, mas de fato não é, porque os nossos ciclos sempre são de 6, 7 anos, mas a gente vai ver evoluções nas baterias, a gente vai ver evoluções na mobilidade em geral. Então, a gente está vendo cada vez mais oportunidades de virar uma empresa totalmente neutra em CO2. A gente declarou uma meta de 2050 com todas as operações, incluindo tudo de ser uma empresa neutra em CO2. Eu acho de que a gente vai conseguir isso muito antes. Eu acho que a gente vai conseguir isso muito antes, porque você começa uma discussão aqui e você está percebendo, ok, isso é difícil, eu preciso ter parceiros, eu preciso envolver todos os meus fornecedores. A sociedade está discutindo. Hoje, os nossos filhos, eles querem nem saber, eles querem saber qual é a solução melhor para o meu futuro. Então, a gente pode achar uma coisa legal, os nossos filhos já não mais. Eles questionam muito mais do que a gente está fazendo hoje. Então, é um processo que está em uma fase de aceleração exponencial. Então, eu tenho certeza absoluta de que a gente vai chegar a soluções muito mais rápido e muito mais de uma forma muito mais criativa do que a gente está vendo hoje. Quando a gente começa essas discussões, o que significa isso para um OEM, para uma Audi, por exemplo, no mundo inteiro? A gente tem um planejamento muito minucioso, mas eu acho de que esse planejamento vai ser ultrapassado cada ano. Não? Você fez a pergunta inicial. Como vocês viram no mercado para os elétricos no Brasil? A gente, nossa, vai ser uma coisa lenta. Hoje, 2 anos mais tarde, digo, nossa, a gente precisa ter carro. Porque a evolução é tão rápido, que a gente está entrando agora num problema que a gente nem viu como poderia ser um problema, de que falta veículo. Nós temos falta de produto. A nossa Q4, que é um produto totalmente novo, embaixo, que é um sucesso, um baita de um sucesso em todos os mercados onde o veículo já existe, e nós estamos correndo atrás para trazer esse veículo para... Eu já falei para o Claudião que é minha essa Q4. Depois da minha. A gente precisa desse veículo aqui, mas a capacidade está já funcionando 110% desde o início da produção. Então, são problemas que a gente não viu. A gente estava muito conservador nos nossos planejamentos e agora a gente está vendo de que tudo que nós planejamos está sendo ultrapassado praticamente mês a mês. Então, eu acho que estamos indo na direção certa. É uma coisa muito gostosa de ver tantas iniciativas e essa viagem apenas começou. Eu tenho certeza disso.
André, quando é que a gente vai ter aí, na sua opinião, operação comercial? A gente está estimando entrar de serviço em 2026. Então, até no teu ponto, né, para 2033 está logo ali, 2026 é amanhã, né? E só para pegar a tua deixa da mobilidade como um serviço, eu falei um pouquinho, lembrava do Jetsons, do George e tal. Essa é uma diferença clara, porque ali ele tinha seu carrinho voador que ele parava na sua garagem, era o marido que ia trabalhar, a esposa ia fazer compras. A gente está num mundo diferente hoje. E as empresas de ride-sharing, elas trouxeram essa questão da mobilidade como serviço para dentro da cidade. E já era algo que já existe na aviação. Quantas pessoas realmente têm seu próprio avião versus quantos usuários de passagem. Então, essa questão da mobilidade como serviço definitivamente é algo que a gente vê como o grande, um viabilizador da mobilidade aérea urbana também, definitivamente. Tá? Marcelo, quando é que você vê que algo da magnitude que vocês fizeram com a Green, depois com a Grow, volta para São Paulo? Quando é que a gente vai ter de novo isso? Eu acho que o que a gente provou é que se você der conveniência para o usuário, que o modelo Dockless trouxe, você pegar onde você quiser, você devolver onde você quiser, isso traz uma conveniência incrível. Né? Naquele momento, o usuário degustou. Criou-se a cultura de andar de micromobilidade na cidade. Então, eu acho que o desafio... Muita gente pergunta quando é que volta, quando é que vai ter? É o tempo inteiro, né? Assim, é o tempo inteiro porque a cidade voltou. Nesse último ano e meio não aconteceu nada. Agora que a cidade está voltando, as pessoas estão pedindo novamente. Mas elas já se acostumaram à ideia. Porque quando eu trouxe o primeiro patinete em 2017... para o Brasil, assim, todo mundo achava que eu estava completamente louco, que não ia dar certo, que iam roubar todos, enfim, que a cidade não tinha infraestrutura. Mas você viu que quando você cria a condição, então acho que o nosso desafio como indústria de mobilidade elétrica é dar as condições para as pessoas degustarem. Tem muita gente que nunca dirigiu um carro elétrico. Como é que ela vai degustar? Essa questão do planejamento, como é que você vai criar facilidade para a pessoa ter menos preocupação com o planejamento? Porque as pessoas têm tanta já preocupação na vida, é mais uma que ela vai ter. Então, na minha visão, conveniência é o que faz o consumidor mudar o hábito e a cultura dele. Muito legal. Você tocou no ponto de infraestrutura. Tem um vídeo nosso, né, Mário, especial aí, de alguém que está fazendo um bom trabalho na infraestrutura do Brasil. A gente precisa a gente precisa de mais infraestrutura para facilitar. Infraestrutura é igual conveniência, né? Com mais infraestrutura, com melhores rodovias, com melhores pontos de recarga, melhor infraestrutura vai ser melhor. Então solta o vídeo do nosso ministro, por favor. Olá, queria cumprimentar os participantes do evento Zero Summit, que discute a importância de um futuro com carbono zero. A infraestrutura não pode estar fora deste debate e é por isso que nós desenvolvemos um plano nacional de logística, um planejamento de longo prazo, em que estamos prevendo o reequilíbrio da matriz de transportes e a predominância de modos de transporte mais eficientes do ponto de vista energético, do ponto de vista ambiental, com estímulo à cabotagem, à navegação interior e também ao transporte ferroviário, que deverá dobrar de participação nos próximos 15 anos. Lançamos recentemente o programa ProTrilhos e recebemos já 28 pedidos de autorização para a construção de 7.000 quilômetros de novas ferrovias. Isso significa transportar quase 500 milhões de toneladas de carga e o que vai representar uma economia brutal, milhões de toneladas de CO2 todos os anos. Então, a infraestrutura vai estar cada vez mais verde, cada vez mais atenta às questões de substituição do carbono. Recentemente fizemos a primeira concessão carbono zero da história do Ministério, que foi a concessão da Nova Dutra, onde é imposto ao concessionário, né, que zere as suas emissões, neutralize as suas emissões na operação da rodovia. Isso vai ser uma constante agora, uma tendência, e o exemplo da Nova Dutra será transposto para todos os modelos que serão desenvolvidos no Ministério da Infraestrutura. Sabemos que os fluxos financeiros estarão cada vez mais ligados aos padrões ambientais e, por esta razão, estamos levando isso em consideração na estruturação dos nossos projetos. Desejo a todos uma excelente discussão, uma excelente jornada de trabalhos e que os conhecimentos adquiridos,
possam ser transpostos para o nosso dia a dia e que isso realmente concorra para um futuro melhor. Bom, estamos de volta. Muito legal a mensagem do nosso ministro Tarcísio. Na minha opinião, um craque aí do governo, independente de posição política ou não, um cara que entregou bastante para o Brasil. E obrigado pela participação no Zero Summit. Yuri, infraestrutura. Bateria, sem dúvida, é um dos pontos... Aliás, é o ponto-chave da eletrificação do mundo, né? Principalmente para essa transição para renovável, vai ser armazenamento de energia. Quando a gente fala de armazenamento de energia, bateria, principalmente para infraestrutura. Explica um pouco para a gente. Perfeito, Lucas. Esse é um ótimo ponto. E eu queria pegar o gancho também do modelo de negócio que a gente está falando de mobilidade como serviço e colocar também a bateria como serviço aqui, quando a gente vai mais no upstream da cadeia, né, mais próximo do produtor inicial. Porque senão esse fardo da vida útil, da segunda parte da vida útil, da reciclagem, fica todo para a montadora, por exemplo, para a Audi aqui. Então, se você tem uma empresa que já tem esse know-how, já tem os conhecimentos, e ela faz esse gerenciamento todo da bateria, garantindo assim o reuso, a reciclagem e a segunda vida que iria para a parte de infraestrutura aqui, por exemplo, eu acho que é um modelo de negócio que funciona melhor para todos os elos da cadeia. E na parte de infraestrutura, como você disse, realmente muito importante, você vai usar baterias desde a geração, transmissão e distribuição de energia. Então, a gente vê vários pontos aqui interessantes para utilizar uma bateria, por exemplo, como a do Nióbio também. A gente tem, como a gente já comentou, a geração de energia fora do grid, onde a gente vê um grande valor, mas também nos pontos de recarga. Então, quando você tem o ponto de recarga, você bem disse também, você precisa daquele buffer para aliviar um pouco a carga que você está puxando da rede elétrica. Porque daí você pode carregar a bateria do ponto de recarga devagar, e quando chega o veículo lá, você carrega rápido de uma bateria para outra, né? O DC-DC, que é o Fast Charge. Exatamente. E a gente vê um grande fit com isso, com a bateria com o Nióbio, por exemplo. Outro ponto também, a gente vê essa tendência dos data centers de crescer muito, né? Então, a gente tem a digitalização muito forte e, por conta da segurança, a gente vê que a bateria com o Nióbio também poderia ter um valor bem interessante aqui no caso. Eu acho que a bateria vai ser o futuro na parte de infraestrutura, com certeza, Lucas. Muito legal. Eu sem dúvida, acredito muito que, apesar... Eu não tenho nem a resposta para isso, mas que o Brasil deveria ser estrategicamente, deveria ser uma função estratégica do governo ajudar a construir uma fábrica de baterias no Brasil para poder atender a demanda futura, nem a demanda atual, mas, obviamente, uma fábrica de bateria demora muito para fazer, uma fábrica grande, algo que... né, mas a gente talvez não tivesse demanda ainda suficiente hoje, mas vai ter, com certeza, para infraestrutura, para voo, para carro, para caminhão, para ônibus, para praticamente tudo. Então, eu vejo isso como, inclusive, para estabilizar o grid, se a gente for para a parte de fotovoltaica, que vai ter um painel sobre discussão sobre energia e produção energética, se a gente for para a fotovoltaica, que o Brasil tem um potencial muito grande, né, que é complementar à hidroelétrica, é complementar à nossa vasta área de território nacional. Eu até fiz uma conta, só entrar em parênteses aqui, né, um quadrado no Brasil com 40 quilômetros de lado de placa solar, então 40 quilômetros por 40 quilômetros, geraria, no meio do Brasil, geraria a energia, o watt-hora necessário para 100% da nossa utilização de energia for fotovoltaica. Então, você pensar muito, não é tão grande, quanto custaria? Custaria uns 100 bilhões de dólares para fazer. Se pensar que Belo Monte custou 20, 25 e mais a parte de transmissão do grid mais ainda, é algo que é totalmente viável. E não dá para fazer isso na Europa, porque não tem incidência solar. A gente está no Equador, é uma questão geográfica. Então, o Brasil tem um potencial muito forte. Daí, para você conseguir... daí a grande crítica para a renovável é a intermitência da produção energética. Bateria, sem dúvida, faria muito sentido. Então, tá tudo... O que eu achei muito legal desse painel, de novo, é essa fluidez da mobilidade, né? A gente falar do mercado de micromobilidade, que hoje já é metade do mercado de moto, 40 bilhões de dólares, cresce 20% ao ano. O mercado de micromobilidade é gigante. Cresce, já é metade do de moto. Daí a gente fala de... A gente até tem aqui na frente
moto elétrica. Então, a gente falou pouco, porque tem pouco tempo, mas a parte de logística elétrica, moto, carro, caminhão, transporte público, enfim, a parte aérea, drone, entrega, logística, a parte de uso da tecnologia da IVE para a agricultura também, para fazer entrega, para fazer o uso de reconhecimento, enfim. Assim, você tem toda uma cadeia que vai precisar da bateria, que vai descarbonizar a mobilidade. Então, sem dúvida, é fundamental e estratégico a gente ter esse conhecimento e a produção de bateria. Então, só de parabéns. E, bom, Gustavo, para a gente finalizar, como é que a gente, de novo, o que você vê nessa parte, infraestrutura, usuário, como a gente pode melhorar? Existe uma demanda ainda para a gente ter crédito barato, para a gente ter um leasing. O leasing no Brasil, né, comparado com os Estados Unidos, ainda é pouco utilizável. Você acha que a parte de aluguel do veículo, né, existem, por exemplo, a parte de assinatura, né? Hoje está migrando muito para assinatura, praticamente tudo. E hoje em dia existe assinatura de veículo, né? Você pode assinar e você ter um veículo, ou ter vários veículos. Você não é mais dono de um veículo, você usa aquele veículo, devolve, está tudo incluso. Qual é a sua visão nesse? O que a gente precisa para acelerar do ponto de vista de custo de capital aí para o Lucas, mercado? Eu particularmente vejo que no futuro as pessoas vão alugar muito mais, vão compartilhar muito mais do que já fazem hoje. Eu há muito tempo sou um defensor do aluguel. Eu não sou contra a casa própria, as pessoas acham que eu sou, mas na verdade eu defendo para os mais jovens a moradia na forma de aluguel, porque ela dá flexibilidade. Você pode mudar de emprego, de país, de cidade, de estado, com uma facilidade que permite a você abraçar qualquer oportunidade que surja. E isso está relacionado à mobilidade também. A assinatura já é realidade, que é um ótimo negócio. Tanto a assinatura da propriedade, da posse do veículo, eu posso assinar o veículo por mês. Nós lançamos no fim do ano passado o Audi Signature, tivemos que meio que tirar a campanha do ar, porque esgotou em dias, né, Johannes? Foi questão de uma semana praticamente, divulgação, o que havia de veículos disponíveis foram adquiridos. Tem também assinatura por uso, por hora. Eu acredito que no futuro nós teremos empresas proprietárias de veículos e patinetes, e que as pessoas pagarão por hora, algo que experiências que foram bem-sucedidas tendem a crescer. Mas você mencionou a situação, o caso do Brasil poder ser autossuficiente em fotovoltaico, né? 100 bilhões de dólares aproximadamente, que comparado com o orçamento anual de governo parece um valor pequeno, mas se a gente considerar verbas que a gente tem hoje para o ambiental, para a saúde, para a mobilidade, para a infraestrutura... Crédito de carbono. Crédito de carbono, o custo da escassez de água. Nossa matriz, ela depende bastante da hidrelétrica. Se a gente imaginar a geração hidrelétrica como um complemento da fotovoltaica e não o contrário, nós estamos resolvendo vários problemas. Demanda de energia, racionamento de água, poluição, né, decorrente do uso de termoelétricas para complementar a falta hidrelétrica. Então, uma série de soluções estão presentes. Eu nem sei exatamente quantas hidrelétricas a gente tem no Brasil que poderia ser usada como uma bateria da fotovoltaica, né, que você pode bombear a água. Quando você tem excedente de energia da fotovoltaica, sim, você tem na hidrelétrica, funciona, você tem água, a água desce na turbina e vai para o nível mais baixo, produz eletricidade no gerador. Quando você tem um excesso de eletricidade, tanto da produção do grid, no caso da fotovoltaica, porque é intermitente, você pode bombear a água de volta. Exato. Eu não sei se precisa ser um tipo específico, eu não sei se Itaipu faz isso, eu não sei se qual é o percentual, mas é super complementar. Sim. A gente já tem essa matriz. O que você está falando, exato, faz muito sentido. A gente complementa o nosso grid não só com baterias, mas com esse potencial das hidrelétricas. Sim. Imaginar que nossa principal geração de energia vem de Itaipu. Itaipu drena os recursos hídricos de todo o centro-oeste e sudeste, então a estabilidade climática também acaba sendo consequência disso. Muitos perguntariam, mas o que falta então para o governo fazer alguma coisa? Não, existem muitos que perdem na transição imediata. Existem empresas que pagaram ao governo concessões para terem exclusividade, monopólio na geração e distribuição de energia. Então, vários players têm que sentar à mesa para entender quais são as necessárias compensações, mas a solução a gente já tem. Participei do Zero Summit do ano passado, a gente discutia basicamente o futuro. Hoje nós estamos falando das soluções presentes que já existem, que vão impactar muito positivamente o nosso futuro. Já não é algo que a gente está vislumbrando, uma utopia, né? Carros voadores, me permita continuar usando o termo,
Enquanto se falava aqui, imagina esse tipo de veículo implantado em rotas turísticas, né, fully booked, ali, você paga rapidamente um veículo desse. Então, a adoção depende de uma coordenação de vários elementos, dos que são prejudicados pela mudança, da necessidade de educação. Tem muita gente desempregada no Brasil, isso é recurso, isso é oportunidade. Imagina educar esses desempregados para toda essa cadeia que surge com essa mudança. Então, nós temos muitos recursos disponíveis para colocar isso em prática. O que está faltando? A coordenação. Essa coordenação que a gente coloca no painel aqui, que acho que no próximo Zero Summit teremos aqui políticos sentados, teremos os fornecedores, distribuidores da atual cadeia mais poluidora. Essa coordenação é possível, com algumas compensações, mas os recursos já existem. O que está faltando é só essa coordenação e mobilização. Muito legal. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Johannes, André, Yuri, Gustavo, por participar do nosso painel sobre mobilidade. Foi fantástico. Daria para a gente conversar aí mais 10 horas. E eu vou terminar esse painel com uma mensagem do presidente da FIA, o Jean Todt, né, um líder, o fundador da Fórmula E, e ele está deixando agora o cargo de presidente da FIA no final do ano, mas contribuiu e muito para a segurança no trânsito, segurança na mobilidade e para a eletrificação, para a geração de tecnologia via o automobilismo. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que assistiram a gente, e daqui a pouco tem o próximo painel, tá bom? Ladies and gentlemen, dear friend, it is my pleasure to join you virtually at the 2021 Zero Summit in São Paulo, 1 month after the COP26 in Glasgow. I would like to thank Luca Di Grassi and his team for their leadership in the area of climate change mitigation and their commitment to finding solutions for the future with no carbon emissions. As FIA President, I believe it is key to invest in new technologies that can help achieving the carbon neutrality and protect our planet from the adverse impact of climate change. In the area of mobility, the challenge of reducing harmful emissions is recognized and addressed at all levels. Citizens, nation states, multilateral organizations, sport federations, mobility clubs and proactive leaders like yourself have all been working on measures that can make mobility cleaner, safer and more accessible. However, we still need more quantitative tools to address the climate emergency in Latin America in particular. Currently, only 38% of countries in Latin America have included specific actions in their respective transport strategies, and I believe we can always do better. Modernizing the transport fleet, promoting zero-emission vehicles, and testing clean fuels are among essential measures that need to be applied. Latin America has a strong potential to improve its regional performance of environmental strategies and help consumers embracing new sustainable transport modes. We should not also forget about the pandemic effect on transportation. The peak of automobile, travel, growth, and social awareness about health and safety remind us that more ambitious actions should be pursued at all levels. I hope that today's discussion can result in concrete insights and new incentives to work jointly towards carbon reduction targets. I wish you a very successful event. Let's realize the climate change promise together.